Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual que é o horário que vocês vão ter possibilidade de estar vendo essa videoaula, tá bom? Mas resolvi fazer essa aulinha, gente, para melhorar a nossa dinâmica, tá? Entendendo que apenas material de leitura, os PDFs que a gente manda, os links, né? Exercício, fica um pouquinho meio que complicado de você estar pegando esse material, tá certo? Eu entendo que a gente explicando se torna um pouquinho mais fácil. Não está sendo fácil, gente, para ninguém, né? Para vocês, para nós também não está sendo muito fácil. A gente está tendo que improvisar. Essa aula eu estou gravando aqui do celular, depois eu vou estar compartilhando uma foto que eu fiz do meu sistema de gravação, do meu estúdio aqui, tá certo? Bem rústico, bem rudimentar, mas foi uma forma que eu vi, né, de estar podendo compartilhar um pouquinho do conteúdo para vocês, tá certo? O bom disso é porque vocês vão poder, no momento que tiver alguma dúvida, no momento da fala, vocês vão poder pausar o vídeo, né? Vão voltar para ver a explicação novamente, tá certo? Qualquer dúvida, a gente vai estar lá nas redes sociais, no WhatsApp, para que vocês possam estar dirimindo essas dúvidas, tá ok, pessoal? Então, gente, assim, nosso conteúdo dessa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre plural dos substantivos, né? Em inglês, plural of nouns. Então, esse conteúdo é um conteúdo fácil, não considero um conteúdo difícil, né? Até aqui por vídeo aula mesmo dá para a gente estar resolvendo alguns exercícios, tá tirando algumas dúvidas. Tá certo, gente? Então, assim, o plural dos substantivos, assim como em português, logicamente para algumas palavras, né? A gente coloca o S no final, tá certo? A gente coloca o S no final das palavras. Tem algumas regrinhas que a gente vai estar passando adiante, tá certo? Como vocês estão vendo aí, ó, para se formar o plural dos substantivos em inglês, como regra geral, assim como em português, a gente deve colocar a letra S no final. E aí nós temos um exemplo, ó, a palavra notebook. Notebook. Muitas vezes a gente associa notebook com notebook mesmo, né? O laptop que a gente utiliza aí, mas notebook quer dizer caderno, tá certo? Então, se eu tenho um notebook, né? Se eu tenho no plural seria notebooks com S no final, tá certo? Da mesma forma essa palavra aí, ó, eraser, eraser, que é apagador, borracha, tá certo? Ficaria sendo erasers. Então, notem que apenas a gente acrescentou aí o S no final da palavra e colocamos essa palavra no plural. Tá ok, gente? Vamos aqui mais adiante, ó. Algumas regrinhas eu chamo de particularidade, né? A gente deve prestar um pouquinho de atenção. Por exemplo, aqui, nessas palavras aí, ó, na primeira regra, diz assim: primeira regra, nos substantivos terminados em x, sh, ch, s, z, também nos substantivos que terminam em o, né, que aqui não está, mas é também nas palavras que terminam em o, a gente acrescenta es ao final. E aí você observa aí, ó, box fica sendo boxes, porque termina em x. Nós temos brush. Brush é o verbo escovar, mas também é o substantivo escova, que seria brushes no plural. Nós temos beach, praia, né? Miami Beach é um exemplo de praia. Então, Copacabana Beach, né? Então, essa terminação beach, CH, seria beaches, praias, certo? Nós temos bus, meio de transporte, né? O ônibus seria buses. Tá, não tendo, tem um pouquinho de dificuldade aí para pronunciar essas duas palavras, ó. Bus e buzz, certo?
bem parecido. Esse buzz seria zumbido, né? O barulhinho das abelhas. Seria buzzes, ok? Quase a mesma coisa, a mesma pronúncia, mas só para vocês observarem aí a terminação. Ok, gente? Na segunda regra, pessoal, eu falo um pouquinho rápido, mas aí vocês vão ter a possibilidade de pausar o vídeo, de voltar, até porque, como eu estou gravando no celular, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom, gente? Então vocês entendam um pouquinho aí do improviso do professor, tá? Uma forma de tentar ajudar, espero que eu esteja ajudando realmente a compreensão de vocês. Então, na segunda regra, diz assim: quando o substantivo termina em Y e este for precedido de uma consoante, o que é isso? Precedido. Quando antes do Y, tá? Quando antes do Y vem uma consoante, neste caso, tá certo? Então, quando o substantivo terminar em Y e este for precedido de uma consoante, o plural é formado como, pessoal? Ó, trocando o Y, aí a gente vai trocar o Y, certo? Por IES. Observem aí no exemplo, ó. Butterfly. Butterfly. Observa. A palavra butterfly tem um Y, termina com Y, e antes do Y aí, ó, a gente tem um L, tá certo? Então, como é um L, uma consoante, seria butterflies, butterflies, que seria borboletas, certo? Da mesma forma, a palavra family, family. A palavra family termina em Y, da mesma forma que butterfly. L é uma consoante, né? Vem antes do Y, seria families, famílias. Outro exemplo, ó, baby, né? São bebê, né? Criança, bebê. Baby, B é uma consoante, vem antes do Y, a gente vai trocar o Y por IES. Aqui, ó, ficaria sendo babies, certo? Essa fairy, fairy, que seria fada, seria fairies, fairies, tá certo? Porque um R é uma consoante. Por outro lado, quando a gente tem um Y e esse Y vem depois de uma vogal, ou seja, precedido de uma vogal, né? A gente vai usar a regra geral, que é apenas acrescentar o S, tá certo? Então vai ficar assim, ó, day, day, dia, vai ficar days, dias, tá certo? Key, key, que é chave, fica keys, chaves, ok? Toy, toy, observem, antes do Y vem o que? Letra O. Então, se vem a letra O, é uma vogal. Vogal fica toys. Da mesma forma, boy and monkey. Monkey, macaco, fica macacos, monkeys. Ok, gente? A terceira regra eu acabei já falando lá na regra onde nós temos os substantivos que, bem aqui, ó, onde a gente já falou sobre os substantivos que terminam em X, SH, CH, ESZ, tá certo? A gente faz apenas o que? Acrescenta um ES. Quando a gente tem esses substantivos que terminam em O, certo? Que terminam em O, a gente acrescenta apenas um ES ao final. Ficaria sendo assim, ó, tomato, tomato, tomate, fica tomatoes. Essa pronúncia que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de pronúncia americana, que é uma pronúncia mais rápida, tomatoes. Na britânica a gente pronuncia da mesma forma que está aí, ó, tomato, tomatoes. Ok, gente? É desse jeito essa entonação, tá? Você não sou obrigado agora a saber a entonação das palavras, mas é interessante que eu esteja passando para vocês essas curiosidades. Nós temos negro, negro, ficaria negros, negros. Por exemplo, a palavra batata em inglês seria potatoes, potato, certo? Ela no plural ficaria sendo potatoes, dessa forma. Ok, gente? Acrescentamos o que?
um E e um S aqui, tá certo? Vamos lá. Se o O for precedido de vogal, segue a regra do S, certo? Se o O for precedido de vogal, vai seguir a regra do S. Como é que é isso? Por exemplo, se neste caso que nós vimos, antes do O vem uma consoante. Observe aqui, ó, potato. Vem o que? O T, que é uma consoante, tá certo? Já se o O for precedido, ou seja, se antes do O vier uma vogal, a regra vai ficar na regra geral, que será o quê? Acrescentar apenas um S. Aí nós temos aqui um exemplo, ó, radio. Radio não tem esse acento, lógico, o acento aqui já está em português, perdão. Então, radio, rádio, né? Seria radios. Cuckoo, observe na palavra cuckoo, nós temos, embora temos dois Os, né? Mas o último O aqui é que nós vamos estar considerando, então ficaria sendo cuckoos, apenas um S no final, e não um ES como nós vimos no caso anterior. Tá certo? Por que isso? Porque a palavra, por exemplo, a palavra radio, radio, antes do O vem uma vogal, o I. E neste caso, a gente acrescenta apenas um S para formar o plural da palavra. Ok, gente? A gente colocou aqui como sendo a quarta regra. Nos substantivos terminados em F, FF ou FE, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas letras, ou seja, a letra F, a letra FF ou a letra FE, por exemplo, a terminação, por VES, certo? Simplesmente assim, ó. Nós temos essa palavra aqui, ó, cough, cough, bezerro, seria couves, couves, ou seja, nós tiramos o F daqui, né, e colocamos aqui um VES. Da mesma forma temos health, ou half, para a pronúncia britânica, né, half. Então esse half, que seria metade, né, seria halves. Nós temos leaf, leaf, esse leaf é folha, folha no sentido de folha de árvore mesmo, tá certo, gente? Porque nós temos sheet, sheet, que é folha de papel normal. Então, leaf, folha, seria leaves, né? E temos vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, um exemplo muito conhecido, life, que é vida, seria lives, lives. Então, observe que a gente tirou o F com E e colocamos um VES, ok? Então aqui a gente, nesse item 4, assim como em português, com os substantivos lápis, pires, entre outras, em inglês também tem substantivos que eles não variam de forma, ou seja, tanto usa a mesma forma, tanto no plural como no singular. E nós temos aqui a palavra, por exemplo, sheep, sheep, carneiro, né? Nós temos truth, truth, tanto no singular como no plural, deer and fish, não mudam, certo, gente? Alguns substantivos também têm plural irregular, e isso é que a gente tem que ter cuidado. Isso aqui a gente não coloca S, não coloca ES, tá certo? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e isso tanto que eu não cobro tanto nas minhas avaliações esse tipo de substantivo, embora seja importante, tá bom? Mas, ó, por exemplo, nós temos assim, o plural irregular é aquele, como eu já acabei adiantando, a gente não coloca S, não coloca S, ou seja, não é regular, certo? Então, eles têm a forma própria. A gente, infelizmente, eu costumo dizer que a gente tem que decorar mesmo, sabe? Ele não tem uma forma própria, uma regra para você estar seguindo. Você tem que decorar esses plurais. Por exemplo, o plural de man, homem, né? Seria man. A pronúncia é a mesma, só muda o quê? Trocou o A, colocou o E. Man. A palavra foot, que é pé, seria o quê? Feet. Certo? Algumas coincidências acontecem. Por exemplo, nós temos foot, dois Os. Aí nós temos a palavra tooth, que é dente, ficaria teeth. Observem que feet e teeth
acrescentamos o que? Ao invés do dois Os, colocamos dois S. Não é uma regra, tá certo? Não é uma regra. Assim como vocês estão vendo ali na palavra do outro lado aí, a palavra goose, que seria ganso, é geese. Então, assim, pode ser coincidência, tá certo? Mas a gente pode associar também dessa forma, para ter um aprendizado melhor. Ok, gente? A palavra woman, fica sendo women, tá certo? A pronúncia é dessa forma mesmo. Uma palavra muito conhecida também, ó. Child. Criança ficaria sendo children. Ok, pessoal? Então, assim, basicamente é isso a parte de plural que eu queria ver com vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante esse material. Eu vou estar disponibilizando também o PDF, né? Já está lá na plataforma, já está na plataforma de vocês o material em PDF que eu já adiantei, tá bom? Para vocês estar seguindo essa aula. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a minha primeira experiência com a videoaula. Eu digo uma audioaula, né? Porque vocês não estão me vendo, tá bom? Mas sintam-se como se eu estivesse vendo vocês também nesse momento. Certo, gente? Vamos à luta, vamos aí ter fé que Deus proverá tudo, Deus vai ajudar que essa pandemia vai passar e a gente vai retornar, se Deus quiser, para a nossa sala de aula. Um abraço a todos, bons estudos.